Bom, vamos lá então. Temos 3 páginas para correção do último capítulo que estávamos falando na semana passada, né? Começamos a falar sobre as angiospermas, que é o grupo, né, das plantas com todas as partes, né? É a mais completa que tem. E aí, na semana passada, deixa eu marcar aqui, Davi. Na semana passada, nós falamos sobre o fruto e a semente. Aí vimos que o fruto ele tem 3 camadas diferentes, né? Nós vimos que a camada de fora é o epicarpo, que é o que a gente chama de casca. A camada que geralmente a gente come, né? O mesocarpo. E aí a camada de dentro do fruto, o endocarpo. Por que eu falei que o mesocarpo é a parte que geralmente a gente come? Porque a gente viu É com que urgência? existem algumas exceções, né? Que a gente Eu sei o que é o forno. Iago, Rodrigo, por Eu favor. entendi. Que a gente pensa que está comendo fruto, mas na verdade pode ser um receptáculo floral, pode ser um pendúculo floral, né? E aí a gente pensava que era parte do fruto, mas não era, tá? Então o fruto ele é composto por essas 3 camadas diferentes. A parte de fora, que é o que a gente chama de casca, que é o epicarpo, a parte do meio, mesocarpo, e a parte mais interna, o endocarpo. Aí vimos também que nós podemos classificar o fruto em seco e carnoso, tá? Carnoso é quando vai ter aquela parte suculenta, tá? Que a gente vai conseguir retirar um suco dali. E o seco não. O seco a gente não consegue ter essa parte suculenta, tá? Aí, nos carnosos, a gente classificou ainda como baga e drupa. Drupa, quando o fruto carnoso só apresenta uma semente, né? Demos o exemplo do abacate, demos o exemplo do pêssego, da manga. E vimos também o fruto do tipo baga, que aí pode ter um conjunto de sementes, que é o caso do melão, do mamão, da melancia, da uva. Tem mais de uma semente ali naquele fruto, tá? Isso nós comentamos na semana passada. Aí, comentamos também que a semente, com relação à semente, nós vimos que elas podem ser classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas. Quando essa semente ela tem um cotiledôneo só, ela é uma monocotiledônea, ou seja, a semente ela não consegue ser dividida em partes iguais. Aí demos o exemplo do milho. Quando ela é classificada em dicotiledônea, porque ela tem 2 cotiledôneos. E aí a gente classifica como di, né? Di vem de 2. Então, dicotiledônea, 2 partes, tá? 2 cotiledôneos, que é o caso da ervilha, do amendoim, né? Vimos alguns exemplos também, do feijão. Bom, aí ficou para casa a página 266, 267 e 268. Nessas páginas vinha, na maioria das questões, falando exatamente do que a gente viu na aula passada, falando sobre o fruto e a semente. Só na última página é que vinha uma classificação com todos os grupos que nós vimos em aulas anteriores. Aí precisava de voltar lá no início do capítulo para poder conseguir marcar a tabelinha da página 268, tá? Então vamos lá, vamos por partes. Então vamos corrigir a página 266. Vou colocar aí no chat.
266. Bom, lá na 266, no número 1, então. Veja abaixo, só tirar daqui do. Veja abaixo exemplos de diferentes tipos de frutos e em seguida classifique-os em seco e carnosos, né? A gente tinha que separar quem era o seco e quem era o carnoso. E depois, no caso do carnoso, se era baga ou drupa, tá? Então a gente tinha que analisar primeiro se era seco ou carnoso e depois, se fosse carnoso, fazer ainda uma outra classificação. Se era baga, quando tem várias sementes, ou drupa, quando tem uma semente só. Então vamos lá. O primeiro exemplo aí, a azeitona. Ela é um fruto seco ou carnoso? Seco. A azeitona é seca? O que se faz com a azeitona? Quem sabe Eu, me nu- dizer? eu nunca comi azeitona, então eu não sei. Todo mundo acha que é seco? Azeite, né? Azeite, muito bem. Então ele não é seco, tá? Ele é um fruto carnoso. O azeite é feito com a azeitona. Muito bem, Caetano. Bom, aí, como é carnoso, como a gente classificou como carnoso, então, nós temos que dizer se é baga ou drupa. É baga ou drupa a azeitona? Tem uma semente só ou tem várias sementes? Mas Drupa é uma semente só. E baga são várias. ela tem uma semente só, então Uma ela é semente drupa. só. Então, é drupa, exatamente. Então, vamos lá. Vou colocar lá no chat, ó. Azeitona, carnoso e drupa. Número 1. Ih, saiu. Ih, que coisa doida. Carnoso, saiu errado. Saiu errado. Carioso, que saiu, é carnoso. Aí a ameixa. É carnoso ou é seco? Eu botei carnoso. Muito bem. Tem uma semente só ou tem várias? Uma. Uma, então é. E Isso não, aí. drupa não baga. Não, drupa. Só tem Ih, uma. tô pensando tudo aqui agora. Carnoso e Então é drupa. baga. É o mesmo da azeitona, igualzinho. Aí o tomate. Seco ou carnoso? Carnoso. Carnoso, muito bem. Tem uma semente ou várias? Várias. Isso. Então é o quê? Aí deu branco. Baga. Muito bem, Marcos Vinícius. Carnoso e baga. Muito bem. Então, quando Tá tem lá no várias sementes, chat, vai hein? chamar de. Então, quando tem várias sementes, vai chamar de baga. Isso. Tá ok. Aí agora a gente tem o feijão. A vagem do feijão é seco ou é carnoso? Carnoso. Seco. Seco. Faz suco de feijão? Não, né? Não. Então,
Não tem Mas parte tem um caldo do Mas seria feijão. gostoso, pô. Ia ficar tem gostosão. o caldo do feijão. Só que para a gente fazer o caldo do feijão, a gente tem que colocar o que no feijão? Eu sei lá, eu nunca cozinhei feijão. Água. Muito bem, responderam aí. Coloca água. Então, ele não tem caldo. A gente coloca água, tá? Então, só sai o caldo ali do feijão porque a gente coloca água nele. Se não colocar água, se colocar para cozinhar ele assim, ele não sai caldo nenhum. Pelo contrário, ele vai torrar, né? Não vai ter como nem cozinhar, porque não tem água, tá? Então, finalizamos aí o número 1. Azeitona, carnoso e drupa. Ameixa, carnoso e drupa, porque só tem uma semente. Tomate, carnoso e baga, porque tem várias sementes. E a vagem do feijão seco. Aí o seco não tem essa classificação de baga e drupa. É só seco mesmo. Bom, aí vamos no 2. Alguém já viu essa plantinha aí? Dente de leão? Já aqui em casa tem. Ela não é muito difícil de ser encontrada, não, tá? Bom, aí, nessa foto, está mostrando um comportamento bem característico dessa dente de leão. Acontece isso mesmo, essa dispersão dessa maneira aí, tá? Aí ele pergunta, ó, sem querer eu dei a resposta, né? Mas tudo bem. Ele pergunta: que processo associado à reprodução das angiospermas é apresentado? O que está acontecendo aí nessa foto? Você já falou, dispersão do fruto. Do fruto, não. Dispersão da semente, tá? Isso daí é semente, não é fruto, não. Então, vamos lá. Número 2. Sem querer eu dei resposta. Letra A. Dispersão da semente. Aí na letra B, cite as principais características das plantas pertencentes ao grupo das angiospermas. Como que as angiospermas elas se comportam? O que elas têm? O que elas possuem? Lembrando que as angiospermas é o grupo mais completo dos vegetais. Então, o que elas apresentam? A primeira coisa que elas apresentam, quem sabe me dizer? Marcos Vinícius, tenta sair, então. Alguém tá com o meu áudio atrasado? Marcos Vinícius está reclamando que o meu áudio está atrasado. Não? Então, Marcos Vinícius, faz o Deve ser só para seguinte. ele. Só tá com você, então. Tenta sair e entra de novo para ver se vai melhorar. Porque o problema é só com você. O pessoal está me ouvindo bem. Tenta sair e voltar. Ok, tá. Uma delas é isso. Tudo bem. Sementes protegidas por frutos. Certo. Ô, O que Aline, mais? Aline. Oi. No início, seu áudio também estava atrasado para mim, mas não precisa sair da sala, não. É só você, tipo, parar de fixar a sua tela, colocar em outra e depois trocar, e depois o áudio volta ao normal. Ah, entendi. Olha, ele falou que melhorou, tá vendo? Aqui, Aline, eu Oi. coloquei aqui também. Estas plantas também apresentam luz. A presença de luz e frutos é fundamental para o desenvolvimento das angiospermas. Isso aí. Então, outra característica. Que mais? Já falaram duas. Tem mais duas. Que mais que as angiospermas têm?
Ninguém colocou diferente? Só eles dois? As angiospermas têm vasos condutores? De seiva bruta, seiva elaborada? Elas precisam disso? Não. Não? Como que ela tem fruto, flor, tem tudo e não precisa de vaso condutor? Precisa sim. Então, olha lá, a primeira característica que apresenta vasos condutores. Depois, produzem, ou melhor, produz pólen presença, eu vou colocar o que vocês colocaram. Presença de fruto e semente, que foi o que Iago falou, e desculpa, não, presença de flores e semente, gerando frutos. Confere lá no chat. Quem não fez, copia a resposta, tá? Para o livro não ficar em branco. Aí na letra C, qual a importância do processo citado no item A para a planta? Por que que elas precisam fazer essa dispersão de sementes? Qual é a finalidade disso? Dessa sementinha ir lá? E assim, para que os frutos localizados na mãe possam colonizar em outros lugares. Exatamente. Você tá hoje um espetáculo, hein? Isso aí. Para. Ô, Aline, pimenta é carnosa? Pimenta É, é. entendi. Mas é carnosa drupa? É que eu nunca vi uma pimenta na minha vida. Tem diversas espécies de pimenta. Não é drupa, não, é baga. Ah, tá. Eu posso contar uma pequena história curta que acabou de acontecer aqui em casa? Muito engraçada. E tem a ver com pimenta? Ah, Então, hoje hoje meu pai acabou de enfiar uma pimenta no olho. nossa, Ele mexeu na pimenta e foi coçar o olho. Ele enfiou o dedo no olho com pimenta. e aí ardeu pra Sim, caramba, né? sim. Desculpa pro aleatório. Até na casca dela, claro que não igual a parte de dentro, né? Mas na casca, dependendo da espécie que é, tem umas que não ardem, não. Aquela dedo de moça, essa não arde. Mas existem algumas que são bem ardidas. E aí, até mesmo na casca, se você colocar a mão em algumas espécies e você colocar no olho, você vai sentir essa ardência sim, Mas o que tá? que faz a pimenta arder tanto? É uma substância que ela tem, é tipo uma substância química que ela tem, algumas, né? Nem todas, porque
Tem algumas espécies que não tem. E tem algumas que têm, mas assim, o poder de ardência dela é um pouco menor. Por exemplo, a gente tem a pimenta calabresa, que ela arde, mas ela arde pouquinho, ela não arde igual aquela malagueta, que é bem ardida, né? Então, isso depende dessa quantidade de substância que ela produz. A sementezinha, exatamente, arde mais se você morder a semente, arde mais do que a própria pimenta, tá? Arde bastante. Eu já mordi também, arde muito. Eu já comi uma, eu me arrependi. Sim. Não, já que você contou essa história, eu tenho uma história também com pimenta. Quando eu era criança, eu devia ter uns 8 anos, mais ou menos. Aí eu lembro que eu estava de férias. Aí um primo meu estava passando férias na minha casa. E aí a gente almoçava, né, todo mundo junto. Aí eu não sei o que que a gente estava comendo, que tinha. Minha mãe sempre gostou de pimenta. E aí, quando o feijão era fresco, minha mãe colocava um pouquinho de pimenta no feijão. Aí eu fui e desafiei esse meu primo. Falei, olha só, vamos fazer uma aposta? Quem consegue comer, lamber, na verdade, né? A colher que a minha mãe usou a pimenta para botar no feijão. Aí ele falou assim, eu consigo. Aí eu, né, era um pouquinho maior que ele, malandra, querendo ser malandra. Aí fui, falei, tá bom, você começa. Aí ele foi e lambeu a colher. Aí foi correndo pro banheiro para lavar a boca, porque ardeu demais. Aí eu, achando que era esperta, enquanto ele foi no banheiro, eu fui na cozinha rapidinho e lavei, assim, só passei água, assim, na colher. Aí esperei ele voltar. Quando ele voltou do banheiro, eu fui e falei assim, ó, já tô pronta, minha vez. Aí ele falou, tá bom. Aí eu fui e coloquei a colher na boca. Gente, eu achei que eu tivesse lavado a colher, só que eu só passei uma água na colher, não tirou tudo. Aí fui e coloquei na boca. Na mesma hora eu fui pro banheiro, achei que tivesse me livrado da pimenta, O mas erro, Aline, o erro. um erro, olha só, querendo ser malandro, ó. Puro Aí karma. paguei mico, né? Aí os dois foram pro banheiro e ficaram um tempão reclamando da pimenta. Nunca mais, quando minha mãe falava assim, vou pegar a pimenta, eu não, mãe, porque eu tinha uns 7, 8 anos, mais ou menos. E ele devia ter uns 5 por aí. Eu era um pouquinho maior que ele. Aí ele foi, tadinho. Eu falei, não, você começa. Aí ele, tá bom, começa. Aí ele foi, lambeu, foi direto pro banheiro. Eu espertamente falei, opa, vou aproveitar, vou na cozinha, vou lavar. Quando ele vier, já vai estar lavado, eu vou colocar na boca. Que nada, ainda estava lá a pimenta lá. Eu passei a água, mas ela não saiu. Então ela tem esse poder, sim. Então, agora eu tenho um pimenteiro aqui em casa. Tipo, ele tá meio murchinho, mas, tipo, eu comi hoje e, tipo, é meio ardente, não é tanto, não. Se quiser, eu posso até te mostrar. Vou ver se vou lá pra te mostrar. Calma aí. Tá. Bom, então terminamos aí a página 266, tá? Agora vamos corrigir a 267. Vamos lá. Letra D, ainda é relacionada ao dente de leão. O que é necessário para que as sementes de dente de leão deem origem a novas plantas? É necessário que suas sejam disseminadas pelo vento. Tá, que mais? Aí foi disseminada Aí, pelo Aline, o vento. pimenta. E bonitona essa, hein? Bonito. Nossa, lindo esse pé. Viu? Bom, então, além dela ser disseminada pelo vento, o que mais que ela precisa? Quais são as condições necessárias para que dê origem a uma nova planta? Ela foi disseminada, tá? Aí chegou lá no solo, né? Caiu no solo. Aí ela vai precisar de quê?
que ela vai ter que buscar nesse solo? É uma resposta óbvia, gente. Pode Água, água. Que mais? oxigênio, Oxigênio. Que mais? terra. Ela já chegou lá na terra, já está no solo. Então a Vou terra falar não que nem conta. Marco Vinícius. Minerais, É. nutrientes, ok. Que mais? Duas coisas fundamentais para todas as plantas. Muito bem, Arthur. Sol. E aí no sol engloba luminosidade, né? E temperatura, tá? Então vamos escrever isso aí. Então, ela ainda é do número 2. Número 2, letra D. Viu como vocês sabem? Não esqueceram do 7º ano? Água, oxigênio, nutrientes. Vocês comentaram nutrientes e minerais. Eu vou colocar tudo como nutrientes, tá? Porque aí é uma coisa só. Temperatura e luminosidade. Temperatura e luminosidade é o sol que vocês falaram. Ô, Aline, você tá em que letra? Eu estou na página 267, número 2, letra D. Ainda é lá da continuação da 266. A letra D está na página 267. Tá. Completem aí. Bom, agora vamos lá, na número 3. Página 267, número 3. A pupunha cozida em água com sal, acompanhada de café, é uma refeição típica da região norte do país, principalmente no estado do Pará. Observe a fotografia ao lado e responda às questões. Então, essa pupunha, ela é considerada tipo uma amêndoa, tipo uma castanha, né? É uma amêndoa de uma palmeira de mais ou menos 20 metros de altura, tá? Tem lá na Amazônia. E aí lá, principalmente no Pará, eles utilizam isso como uma refeição, né? Aí ele pergunta, ó, letra A, quais são as partes da pupunheira e do cafeeiro que são utilizados na refeição mostrada na imagem acima? Qual é a parte do café que a gente utiliza para fazer esse café aí, esse líquido? E qual é a parte que a gente utiliza da pupunha para comer essa amêndoa aí? Quem sabe me dizer? Para fazer o café, a gente usa o quê? A gente usa o pó do café, mas antes dele estar em pó, qual é a parte do café que a gente utiliza? Isso, do café é a semente. E dessa amêndoa? Essa amêndoa é o que da pupunheira? Fru- Muito bem. Então, vamos lá.
Café. Número 3, letra A. Café. Foi usada a semente. E a pupunha, o fruto. Letra B. Cite outra parte da pupunha que é aproveitada para alimentação humana. Se necessário, faça uma pesquisa. Então, a gente usa essa amêndoa aí, que é um fruto, e aí a gente tinha que pesquisar uma outra parte da pupunha que poderia ser consumido pelos seres humanos, tá? Então, eu pesquisei na internet, aí eu vi que isso é uma amêndoa de uma palmeira de 20 metros, que tem lá na Amazônia, e que além dessa amêndoa, que é esse fruto, né? A gente também pode comer a parte do caule da pupunheira, que é tipo um palmito, tá? Então, vamos colocar aí. Letra B. Além do fruto, se extrai o caule, conhecido como palmito. Agora o número 4. João percebeu que algumas batatas de sua casa apresentavam brotos, como mostra a imagem ao lado. Ele plantou uma das batatas em um vaso com solo e, após algumas semanas, observou que uma batateira havia se desenvolvido no vaso. Então, isso é muito comum acontecer com as batatas, tá? Principalmente quem guarda batata na geladeira por muito tempo. Na geladeira, a gente tem a umidade da geladeira, né? Então, é muito fácil, com o tempo, aparecer esses brotinhos. Quando está desse tamanho aí, ficou muito tempo, tá? Porque não começa a formação do brotinho desse tamanho, não. Eles ficam pequenininhos na batata. Mas se você deixar mais tempo sem usar a batata, ficar ali na geladeira ou na fruteira também, tem gente que guarda na fruteira, fora da geladeira, né? Se você ficar muito tempo sem usar a batata, vai aparecer esses brotinhos aí. Então, logo de cara eu sei que essa batata ficou muito tempo sem usar pelo tamanho do broto, tá? Porque tá bem grande aí. Aí ele pergunta, ó, de que parte da planta se formou o novo indivíduo no vaso? Quem conseguiu fazer essa? Qual parte da planta? Foi da folha? Foi do caule? Foi do fruto? Foi da semente? Foi da raiz? Foi da onde? Ele pegou essa batata e plantou lá no vaso. A partir de qual parte desse vegetal é que se formou um novo indivíduo?
Tá, dos brotos, sim, mas aí esse vegetal com esse broto, ele é o quê? A batata ela é classificada como o quê? Como uma raiz, como um caule, como uma folha, como o quê? Raiz. Raiz? Raiz. Essa parte Caule. não lembro mais, não. Não é da raiz, não. É do caule, isso, Kemily. A raiz é um caule, é um tubérculo, tá? Então, quando ele pergunta de que parte da planta se formou um novo indivíduo no vaso, do caule. A planta é um tipo, a batata é um tipo especializado de caule chamado de tubérculo. Essa parte eu acho que vocês não lembram mais, não. A gente viu no 7º ano isso. Olha, não tem problema de comer esses brotos? Não, geralmente quando tá pouquinho, até mesmo assim, quando tá desse tamanho aí também, é difícil da gente deixar ficar desse tamanho. Mas se chegar a ficar desse tamanho, a gente passa a faca, corta, quando a gente descasca a batata, não aparece não. Então não tem problema não. Geralmente na nossa casa aparece bem pequenininho, como se fosse um olhinho. Aí na hora que a mãe da gente, a avó, quem faz a comida da casa, vai descascar a batata, quando descasca, ele vai embora. Então não tem problema não, aí fica só a batata mesmo, tá? Então isso daí significa que a batata mofou? Não, não. É do próprio crescimento da batata mesmo. Por ela ser um tubérculo, ela pode dar origem a esses brotos. Não tem nada a ver, não. Pode usar a batata sem problemas. Então, vamos escrever isso aí. Do caule. Pois. Já vou te responder, Marcos Vinícius, o que você colocou aí. Um tubérculo. Aline, tuberculose não é doença do pulmão? Ele está perguntando, né, se tem alguma coisa a ver, né? O tubérculo não tem nada a ver com tuberculose, tá? Tuberculose é uma doença que atinge os pulmões, é provocado por uma bactéria que atinge os pulmões, danifica os pulmões, tá? Mas, graças a Deus, tem cura. Então, se a pessoa tiver contato com esse tipo de bactéria, ela vai fazer um tratamento. Tem vacina que a gente toma quando é pequenininho, que é a primeira vacina que a gente toma, que é a BCG, que até ontem passou na televisão uma reportagem falando sobre essa vacina, que eles vão fazer um estudo para ver se a BCG consegue inibir o vírus do coronavírus, né? Do Covid. Por quê? Porque a tuberculose é uma bactéria intracelular, que gosta de ficar dentro da célula. Como o coronavírus também é um vírus intracelular, eles estão achando que possa ter alguma relação. Então, eles vão testar essa vacina da BCG também. Só que da BCG serve para tuberculose. É a primeira vacina que a gente toma. Quando a gente nasce, ao sair do hospital, logo nos primeiros dias, a gente já toma BCG. Caso a gente tenha contato com essa bactéria da tuberculose, né, ao longo da nossa vida, aí a gente vai ter um tratamento para isso, vai ter um remédio, uma medicação. A gente faz um tratamento durante 6 meses e aí a gente se vê livre dessa bactéria, tá? Que a Aline, vacina da BCG, ela só previne, em média, 70% do corpo. Então, 30% de chance a gente ainda tem de ter contato com esse tipo de bactéria, tá? Ela não é 100%, ok? pessoas que geralmente têm contato com essa bactéria são pessoas que fumam, né? Nem sempre, nem sempre. Como ela pode estar no ar também, né, por gotículas também, em ambientes assim muito fechados, por exemplo, aquele cantor Tiaguinho, ele há um tempo atrás ele pegou. Por que que ele pegou? Porque o ambiente de trabalho dele, ele faz show, né, cantor,
ele vive em ambientes, às vezes, muito aglomerado, com muita gente, às vezes ambientes fechados, não tão ventilados. E aí, se uma pessoa tiver com essa doença, acaba passando por um monte de gente. E aí, provavelmente, ele pegou em um desses shows que ele fez. Aí isso já tem um tempinho, deve ter mais ou menos aí uns 4 anos, por aí. Aí ele foi, deu uma parada nos shows, até porque você não consegue nem cantar, que é uma doença que te deixa bem debilitado. Aí ele deu uma parada nos shows, começou a fazer o tratamento. Aí ele ficou uns 3 meses mais ou menos fazendo o tratamento, só aí depois que ele conseguiu retornar aos shows. Que aí o organismo já começa a ficar forte de novo. Mas o tratamento, quando a pessoa pega essa doença, o tratamento é durante 6 meses. E é uma medicação bem forte. Algumas pessoas passam mal, mas aí não pode parar de tomar, não. Tem que continuar com o tratamento. Mesmo se sentindo mal, tem que continuar com o tratamento, porque senão ela pode voltar e voltar ainda pior, mais forte, e aí matar a pessoa, tá? Mas não Ô, tem nada a Aline, ver com esse tubérculo, não. eu vou aproveitar que a gente tá falando sobre tratamento. Como funciona a quimioterapia? A quimioterapia, o próprio nome já diz, ó, químio é algo químico, né, que vai ser inserido dentro do seu corpo. Então, é uma junção, é um conjunto de medicamentos fortíssimos, por sinal, por isso que cai o cabelo, tá? Que é introduzido dentro do corpo do ser humano. E aí ataca exatamente aquelas células que são as células cancerígenas, né? Que são células ruins, que foram se multiplicando ali, células ruins que geraram o tumor. Então, eles fazem a quimioterapia para essa medicação, esse conjunto de medicações atacarem exatamente o alvo da onde está aquele tumor. Então, é uma coisa muito forte, é uma química muito forte, porque tem que destruir esse tumor. E aí, destruindo o tumor, ele destrói o tumor, mas em compensação também tem uma série de efeitos que acontecem com o corpo humano, e uma delas é a queda do cabelo. O cabelo não resiste. O composto químico que eles usam nesse tratamento é tão forte que o fio de cabelo não resiste. Então, cai o cabelo, cai a sobrancelha, cai diversas partes onde tem pelos do corpo da pessoa, porque não Qu- resiste, que é muito forte. Quanto tempo demora pra pessoa, tipo, voltar, entre aspas, ao normal? Tipo, voltar a ter o cabelo, sobrancelha, etc. O cabelo é rápido, porque o cabelo cresce, né, bem rápido. Vocês, meninos, têm exemplos disso. Vocês cortam o cabelo todo mês, né? Porque cresce muito rápido. A partir do momento que a pessoa para de fazer a químio, que termina, porque cada tipo de tumor é uma quantidade de químios que faz. Então, por exemplo, se for um tumor bem pequeno ainda no início, vamos dizer que a pessoa faça 10 sessões de quimioterapia. Aí depois dessas 10, quando finaliza as 10, o cabelo já começa a crescer. Enquanto está fazendo, ele não cresce, não, porque ele não tem força para isso. Mas a partir do momento que para de fazer, terminou a última dose, aí o cabelo já começa a crescer. Aí é rápido. Em uma semana você já consegue ver que quando você passa a mão assim, já tá aqueles fiapinhos querendo crescer, tá? Tem É gente que mais ou diz menos. que depois da quimioterapia, tipo, logo depois que saiu da. Não terminou, mas, tipo, logo depois que saiu, diz que se sente mó cansado, diz que é Sim, uma sim. sensação horrível. É uma sensação bem ruim mesmo. As pessoas relatam que é uma sensação bem ruim por conta disso, por ser muito forte, tá? Bom, aí vamos na letra B, ó. Marque um X no tipo de reprodução envolvido na situação vivenciada por João. Em seguida, diferencie esse tipo de reprodução. Bom, é uma reprodução assexuada
ou sexuada? Assexuada. Hã? Assexuada. Assexuada, muito bem. Então, vamos marcar aí no quadradinho da assexuada. Qual é a diferença desses dois tipos de reprodução? Quem lembra? Isso a gente falou tanto. A assexuada, ela é literalmente um ser que não precisa do outro para se reproduzir. A assexuada Isso, precisa de outro ser para se reproduzir como a gente. isso aí. Muito bem. Então, vamos escrever isso aí. Número 4, letra B. Então, temos que marcar assexuada e depois explicar. Assexuada não envolve troca de material genético o ser se reproduz sozinho e a sexuada a troca de material genético. Bom, copiem aí. Só falta a página 268. Na página 268, nós tínhamos os 4 grupos, e aí nós tínhamos algumas características para analisar, tá? Então, os 4 grupos que nós estudamos foram briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Estudamos nessa sequência porque são os vegetais mais simples até os mais complexos. Então, as angiospermas são as mais completas, que possuem todas as partes, inclusive o fruto e a semente, tá? Aí ele coloca lá, ó, primeira característica, vasos condutores. Alguns já estão completos aí, colocaram na pteridófita e na angiosperma presentes, né? Então, nós vamos usar, quando tem, vamos usar a palavra presente. Quando não tiver, nós vamos usar a palavra ausente, tá? Então, vasos condutores. Nas briófitas tem? Elas precisam de vasos condutores? Sim ou não? Está presente ou ausente? Eu acho que não. Não, não precisa. Então, ausente. Tá? Vamos escrever aí nas briófitas. Ah, esse eu não sei nem como é que eu vou colocar no chat. Acho que é só escrever, Aline. Vamos ver Escreve aqui assim, ó. Vasos se vai. condutores, ausente, aí dá espaço, Vou tentar gimnospermas, botar assim, ó, quer ver? Vou tentar botar por linha. Então, vasos condutores nas briófitas, ausente. Aí depois eu vou botar uma barrinha, ver se vai dar para entender. Aí nas gimnospermas, tem vasos condutores?
São vegetais grandes também. Igual as angiospermas. Elas têm vasos condutores, então esses vasos condutores são presentes. Vê se vai dar para entender, ó. Vou colocar assim. Aí na primeira linha vocês sabem que é o ausente, na segunda linha, presente. Aí a alternância de gerações nas pteridófitas estão presentes e nas angiospermas também presentes. Depois a gente tem forma dominante. Nas briófitas, a forma dominante é o gametófito. Na pteridófita, esporófito. E nas angiospermas, esporófito também. Esporófito. Vê se está dando para entender. Aí nas sementes, nas briófitas são ausentes. Nas pteridófitas também. E nas gimnospermas e angiospermas são presentes. Agora nas flores. Nas briófitas não temos flores. Ausentes. Aí na pteridófita já está ausente, nas gimnospermas também é ausente. E nas angiospermas presentes. Fruto. Fruto em todos são ausentes, só tem nas angiospermas. Ausentes. E depois ausentes também. Encontro de gametas. Nas briófitas depende de água. Nas pteridófitas depende de água também. E nas angiospermas independe de água. Vê se está dando para entender. Nos grãos de pólen, as pteridófitas são ausentes. E nas angiospermas são presentes. Órgãos vegetais. Angiospermas ausentes. Pteridófitas presentes. Gimnospermas presentes. E, por último, cotiledôneo. Ausente. Ausente. E nas angiospermas
presentes. Pronto. Aí tem um textinho embaixo para a gente completar 3 linhas, ó. Grupo de plantas dominantes na Terra. Sua reprodução envolve diferentes processos de polinização, fecundação e formação de frutos e sementes, dispersão de frutos e sementes e, por último, germinação. Pronto. Vê lá se vocês conseguiram corrigir. Ok? Deixa eu ver agora aqui só a chamada para ver se eu não marquei alguém. Alex está aí? Francisco também não está aí, não, né? Maria Eduarda Oliveira, está aí? E Maria Eduarda Fontes? Hoje o pessoal ficou dormindo, faltou gente a beça. Ok, o restante eu já tinha conseguido marcar. Quem eu não falei, já tinha conseguido marcar, tá? Iago, eu já dei presença sim, quando você entrou. Quem ainda não terminou as provas, termina as provas, tá? Porque tem que entregar amanhã na escola, tá bom? O prazo é amanhã até 3 horas, tá? Que aí a gente vai passar lá para poder pegar, para poder corrigir, tá bom? Ok. Posso pedir uma coisa, Aline? Sim, Corrige pode. minha, corrige minha prova com o coração, tá? Por favor, por favor. Tá, pode deixar. Mas conseguiu fazer? Sim, consegui. Eu achei até que tava fácil. Tá, então tá. Tava fácil, não tava difícil, não. Iago Posso conseguiu encerrar a fazer? gravação aqui, amiga? Pode, Gilbert, obrigada. Iago conseguiu.